Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo aqui um corte do G4 e também do canal Wall Sport, da repercussão ainda, né, da derrota do Palmeiras para o Bahia, onde o Massini e o PVC analisam essa derrota do Palmeiras e por que o Palmeiras não rende tão bem dentro do Allianz Parque quanto rende fora de casa, beleza? Os créditos vão estar todos aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente, fechou? É isso, avante palestra, sem mais delongas, bora pro vídeo. Futebol é isto, é eficiência, é eficácia, como te disse na primeira parte, jogo equilibrado, segunda parte Palmeiras foi melhor, mas perdemos o jogo. Realmente o que eu acho é a quantidade de vezes que apita, que é absurda, mas pronto, enfim. É o melhor árbitro brasileiro, para que vocês saibam, este é o nosso melhor árbitro. Mas concordo contigo em relação à parte, eu dizia mais em relação à decisão, acho que fomos afobados no último terço. Eu acho que conseguimos chegar, nós fizemos 15 finalizações dentro da área, acho que batemos o recorde, mas a verdade é que à baliza só foram 2, não é? Portanto isso demonstra que nós realmente aí temos que ter um pouquinho de mais, ser mais tranquilos, reduzir um bocadinho a velocidade, não ser tão precipitados para que a decisão e a execução sejam melhores para nós conseguirmos fazer o golo que nós tanto precisávamos, e como te disse, nós tivemos oportunidades suficientes para poder fazer, mas acho que aí eu concordo, acho que nos faltou um bocadinho de ser menos afobados dentro da área, um bocadinho mais calma, mas não conseguimos. Futebol, né, Márcio, é proposta. Do Bahia se saiu melhor por vários fatores que a gente pôde observar ontem. Cara, acho que para mim esse aí é o lance que poderia ter mudado o jogo, né? O Maurício finaliza depois da marca do pênalti, estava muito perto. O Bahia mereceu o resultado, e quando eu digo mereceu, a gente vai olhar os números, nós vamos ver que o Palmeiras finalizou muito mais, chegou muito mais, criou mais perigo. Mas o goleiro do Bahia pouco trabalhou, o Everton também pouco trabalhou. Foi curioso, né? Um jogo um jogo tático, cara, bonito de ver, né? Não é porque o Palmeiras perdeu que eu não posso admitir isso. Um jogo bonito de ver, com ação e reação dos dois treinadores. O primeiro tempo foi equilibrado, o Bahia muito inteligente, o Rogério, o Palmeiras marcando em perseguição individual, ele colocava... ele trazia os seus pontas um pouco para trás, né, para que o Giai e o Piquerez chegassem junto, principalmente o Giai. E aí, quando você marca individual, se você não marca o carteiro, o cara que está com a bola, você toma a bola nas costas. E o Giai tomou algumas no primeiro tempo. Depois o Palmeiras corrigiu, teve trocação, enfim, no primeiro tempo. E não teve, assim, um 0-0 equilibrado. O segundo tempo, não. Eu concordo plenamente com o Abel. Eu não gosto de 4-2-4. Já vou avisando vocês. Eu não gosto, porque o time fica exposto a isso aí, ó. Isso me incomoda. Tomar esse gol me incomoda. O empatar com o Bahia, o perder do Bahia, não me incomodaria. Mas tomar um gol desse aos 43 do segundo tempo me incomoda, eu vou chegar nele. Porque, assim, ele coloca o Vitor Roque pela esquerda, ele coloca Paulinho, que é muito diferente, entrou muito bem no jogo e flaco. E na direita ele põe o Estevão. Lembrando que nem Estevão, nem Paulinho começaram o jogo, né? E nem o Vitor Roque. O Estevão saiu lá de La Paz vomitando. O Palmeiras levou 8 horas. Acabou o jogo na Bolívia, até o Palmeiras chegar no CT foram 8 horas. É tempo recorde, hein? Sim. Uma estrutura montada, normalmente é mais, né? Normalmente é mais, é para você chegar meio-dia no dia seguinte, entendeu? Então chegou 3, 4 da manhã. Levando isso em consideração que ele teve que trocar o Facundo, cansado, ele teve que fazer mudanças no intervalo, o 4-2-4 te dá o que o Palmeiras teve, uma pressão em cima do adversário que tem que colocar a linha de 6, porque você tem 4 já para receber a bola, mais um volante que se aproxima e mais um lateral. E assim o Palmeiras criou suas chances. O SofaScore vai mostrar aí. O Flamengo teve 20 finalizações, o Palmeiras também. Ou 20 ou 21, uma coisa assim. E deu resultado porque o Vitor Roque finalizou. Esse menino está encantado, né, cara? O cara sofreu 2 pênaltis, fez 2 gols impedidos por pouca coisa. Ontem o zagueiro do Bahia salva a bola em cima da linha. Teve um lance do Flaco que a cabeça
de cabeça que a bola passou muito perto. Teve um chute do Flaco também, um chute do Estevão, o goleiro rebateu. E o Bahia só teve um chute de fora da área do William José, que levou perigo, foi na trave, para fazer o gol. O Bahia sentiu as alterações, o banco de reservas do Palmeiras fez a diferença em termos de postura de time, né? Mas a bola não entrou, não conseguiu fazer o gol. E aí, vamos para o ponto que me incomoda mais. É preciso que o Palmeiras e o seu torcedor entenda que campeonatos de pontos corridos, enfrentando um time que é do Grupo City, que investiu pra caramba, este ano, que tem um meio-campo, talvez um dos melhores do Brasil, jogadores que o Palmeiras tentou contratar e não conseguiu. Por exemplo, o Cauli e o Jean Lucas foram jogadores que o Palmeiras olhou para eles. Caio Alexandre também. Então, entender que em pontos corridos, 1-1, um 0-0 ruim em casa. Mas diante da campanha, venceu o Sport, venceu o Inter, venceu o Fortaleza fora. O 0-0 estava de bom tamanho para campeonato. Né? A gritaria ia ser a mesma, os idiotas de plantão, a mesma coisa. Isso aí não vai mudar, certo? Mas esse entendimento, por exemplo, faltou ano passado, no jogo contra o Botafogo. E isso, para mim, me incomoda demais. Se tomar um gol com o time todo esfacelado, o Benedetti do lado direito, o Giai vindo de zagueiro, porque você estava com a bola no campo de ataque, no 4-2-4. E o meio-campo demora, fica um espaço muito grande entre defesa, meio e ataque. E aí, esse é o gol que o Bahia faz com todo o mérito, com toda a justiça. Vejam uma jogada que foi super bem trabalhada. Não foi por acaso que o Bahia ganhou o jogo. Pauli. Sim, não foi por acaso que o Bahia ganhou o jogo. E vejam, aquilo que eu estou falando, se você não marca quem está com a bola, que foi o Cauli que deu o passe, você toma a bola nas costas. Tinha 6 jogadores na área e não encostou no Cauli. Exatamente. Então, incomodar a derrota como palmeirense, incomoda, perder em casa é ruim. Agora, me incomoda mais tomar um gol aí como esse, jornalisticamente eu preciso falar a respeito disso. Fora isso, gente, 34 mil quilômetros depois, tá louco de bom o que o Palmeiras fez nesses 8 jogos aí, nesse uma vitória recorte. Que você nem estava contando na Bolívia, né? Nem eu, nem ninguém. Quem conta? Tira a Libertadores. Já que a análise com o Palmeiras é um pouco mais rigorosa, e acho que tem que ser pelo investimento, pelos jogadores que tem, por ser um trabalho de 4 anos, indo para 5, vai fechar 5. Então, tudo bem, eu aceito isso sem problema nenhum. Não vou ficar me pegar aqui o chicote, ficar me chicoteando. Coitado, tô carregando a cruz. Não vou, nada disso. Não cabe para mim talvez para outros torcedores caiba, mas para mim não cabe. Veja o lance, ó. Vitor Roque finaliza e foi para isso que ele entrou de lado de campo para poder pegar, fechando, fazendo volume na área quando o cruzamento vem. Repito, eu não gosto, mas eu preciso admitir que deu certo. Poderia ter dado certo se a bola tivesse entrado. Então, ponto e basta. Se você quer ver o Palmeiras dando show, espetáculo, você não vai ver. Não é do feitio do Abel Ferreira. Mesmo com esse elenco. Isso vai ser uma questão durante toda a temporada. Mesmo com esse elenco. Não importa. Certo. Vai jogar bem, vai ganhar jogos, mas comparando aquilo que o Flamengo proporciona, não vai proporcionar. O Palmeiras está consolidada, né? São jeitos diferentes de ver a vida e o jogo. Perfeito. E o Abel tem esse jeito, né? Agora, ontem, faz o quê? Depois do que o Flaco fez na Bolívia, uma vitória histórica. Ninguém ganha lá. O cara botou a bola e resolveu o jogo. Você tira o cara contra o Bahia? Mas o elenco ganha. Então, é isso. Então, acho que agora, a partir de agora, é possível ver Paulinho e Vitor Roque, o time no 3-4-3. Vamos ver como ele vai administrar Estevão, se vai por dentro, e o Maurício. Né? Tem coisas para ajustar no time. Essa é a minha questão. Dói muito menos a derrota, que é uma derrota em casa. Sobre a perspectiva de rede social e comportamento de torcida, eu não vou falar sobre isso por um motivo. Toda vez que você fala, as pessoas se sentem representadas pelo que fazem. Né? Então, você que chama o Abel de pardal, de burro, não sei o quê, é a última vez que eu me refiro a você. E eu estou agindo assim nas minhas redes, tem dado resultado. Eu simplesmente ignoro porque o sujeito quer confete. Esta forma de comunicação que é relativamente nova, quando a gente recebe também a crítica direta nas nossas redes sociais,
aprender sobre isso, a primeira coisa a ser feita é ignorar. Quando você ignora uma situação, o sujeito some, porque ele não se sente representado. Então, para mim, é ponto e basta, e a questão do Allianz Parque, ou baixa o preço, ou vai ter que ser assim até para sempre. Vai ter que ser, não tem como. Mas a questão do público também tem aquela bandeirona atrás ali. Aliás, 2 shows do Gilberto Gil. Aliás, foi o final de semana baiano no Allianz. O né? Gil é Bahia, né? Eu fui Sim. ao show, inclusive, tinha muita gente com a camisa do Bahia lá. Pô, sensacional o show, aliás. Tem parte da torcida que já normaliza esse tapume. Eu não consigo normalizar a isso, questão não. é a Acho seguinte, bem se você estranho esse se negócio. você tem uma questão e tem sido mais como mandante do que como visitante, você tem que tratar os detalhes como mandante. Todos. Ambiente de estádio, maior número de partidas no estádio possível. O Palmeiras está tendo um problema como mandante desde o ano passado, certo? Então, para o Palmeiras se tornar além do melhor visitante do país e ganhar os campeonatos, ele vai precisar ganhar os seus jogos como mandante, né? O que me chamou a atenção ontem, primeiro, na verdade já tinha me chamado na altitude, foi o número de titulares que o Abel quis utilizar em La Paz. Né? O Massini falou, o Estevão saiu vomitando, o outro tal, jogou mais titulares do que eu imaginava. Alguns foram repetidos, e é um desgaste muito grande. O Bahia jogou na quinta, mas jogou como mandante contra o Atlético Nacional de Medellín. É diferente, a semana... E a gente tem que analisar, porque todos os times que estão jogando competições internacionais, a semana tem 3 jogos. Vai fazer uma semana aqui que o Bahia ia jogar com o Ceará. Não é que o Bahia... Ceará, Atlético Nacional, Palmeiras. O Bahia entrou na segunda-feira passada, a gente estava falando aqui, estava na zona de rebaixamento, pressionado no Brasileiro, só estava bem na Libertadores. Vamos lá. Ganha do Ceará com gol 58 de pênalti polêmico, certo? Ganha do Atlético Nacional com gol no final, Billy José. Assume a liderança da Libertadores. Ganha na última bola, então são 3 vitórias, 1-0 na parte final dos jogos, deixando o time bem nas duas. Não estava assim na segunda-feira passada. Isso é para todo time, é muito jogo. A idade de cachorro, né? Em uma semana o Bahia já mudou a sua perspectiva. Né? Agora, o que tem em comum nessas 3 vitórias, né? O treinador tem feito trocas interessantes e o elenco responde, porque tem muita opção. E aí, do lado do Bahia, antes de voltar à escalação do Palmeiras no Allianz, ontem foi interessante porque ele normalmente não joga com 3 atacantes. O Bahia entrou em campo com 3 atacantes para bloquear os lados do Palmeiras e fazer o jogo mais franco. Ele tinha o trio no meio e entre eles o Everton Ribeiro. O Bahia foi corajoso. O Juba, que é lateral esquerdo, é ofensivo. O Bahia foi corajoso na formação inicial. E surpreendeu o Palmeiras. E aí acho que a questão, quando a bola não vai entrando, a coisa vai ficando, o Bahia foi protelando o jogo, que é sempre uma estratégia contra o Palmeiras. E aí, um time que tem... O Bahia tinha um time titular bom ano passado e um banco muito aquém. Agora, o Bahia tem um elenco excelente. Excelente, com muita peça diferente. E todos jovens, com gás. O Cauli tem sido reserva muitas vezes. Olha o passe que ele dá. Não é com um jogador qualquer, né? E aí, acho que ele consegue a vitória. Como o Massini falou, eu concordo muito com ele. Do jeito que está o jogo, como foi a semana, o empate era bom. E o Palmeiras marcou com o olho nessa jogada. Quantos jogadores do Palmeiras na jogada para fazer uma tabelinha dentro da área, né? E ninguém... né? E ninguém evitar essa situação. Mas, para ser um mandante melhor, o Palmeiras vai ter que cuidar melhor dos detalhes. Eu não estou falando para dar espetáculo que o Flamengo faz, o Abel ainda não tem um time ideal para jogar em casa, é um monte de questão, mas estou falando da estrutura do comando. Preço de ingresso. Isso aí não vai mudar. Então, Pode vai esquecer. mudar. Não vai mudar. E o alerta... É isso, eu estou trazendo uma informação, tá? Não vai mudar num futuro, para este ano, vamos dizer assim. Se mudar, eu vou ficar surpresaço. Não vai mudar. E o alerta... Não existe, desculpa, Vessa, não existe dentro do clube, na gestão, essa percepção. O alerta do Arnaldo é bom. Os últimos 5 jogos do Palmeiras no Allianz Parque. Perdeu do Bahia, perdeu do Corinthians, empatou com o Botafogo. E aí ele ganha
Cerro e ganha daquele pênalti mandracão. Então, esses últimos 5. E olha que se transformar. Ele vem, se pegar, praticamente ganhou 2 parques. Mas ganhou do que é o túmulo do sabe, assim, gente. Detalhe que é o Aposta também. Não, isso é uma bobagem que a imprensa pega pra ficar falando sobre isso. Você tem Já um jeito de muda, jogar. já muda, cara, pelo amor de Deus. É mais fácil de circunstancialmente. Então o Palmeiras ganhou do Corinthians na Arena Barueri, agora vai jogar lá pra sempre. A Arena Barueri tava pulsando, tava quente, tava nada. Não, é que, entendeu, assim, gente? Não, isso Não, tem uma questão específica, né, Massa? Ou algumas questões envolvendo o Palmeiras mandante. As torcidas organizadas estão proibidas. Sim, aí é outra questão. Então tem uma série... A geladeira do estádio... Exato. Então esse talvez seja o principal. Isso não vai mudar. O clube, a torcida está punida com o presidente preso. Ele mais não sei quantos diretores. Certo. Agora, o que teria que fazer era abraçar o clube e baixar o preço, entendeu? fazer um outro tipo de público para compensar essa situação. E na teoria o que foi para Barueri, porque era um pouco mais barato. Pois é, era um clássico, tal, exato. Você tem que pensar nessa situação de não ter as torcidas organizadas ao lado e tudo mais. E só o detalhe do gol, você pega 2 caras rápidos e leves com 2 tanques marcando. Os 2 tanques, que é o Giai e era o Benedetti estava do outro lado, ele estava do lado direito. Era o Emiliano, não era? Martins ali? Não, o Emiliano larga o Cauli. Isso. Ele tinha acabado de entrar. Entendeu? A questão do gol é você não perceber que o Bahia fez isso o jogo inteiro, né? E você afunda para dentro da área, não marca o portador, o carteiro, que foi o Cauli. Isso. E aí toma a bola nas costas e é gol do Bahia. Golaço, aliás, gol do Ceni, porque ele colocou os 2 jogadores no segundo tempo. Olha lá, 2 tratores para pegar 2 caras leves e rápidos. Ó. A hora que a tabela esquece, você não Ele puxa a marcação. Olha lá, você já não pega mais. Ó. Caras muito fortes fisicamente, mas que nessa hora da velocidade é duro. Agora, futebol é detalhe, porque um lance anterior, o Vitor Roque foi derrubado assim a 2 centímetros da área. O que foi ali? Não, foi fora da área. Foi falta, mas foi fora da área. O Vessa, Arnaldo e Napoleão, meu querido Napoleão. O Palmeiras fez para ganhar o jogo. Fez por onde para ganhar o jogo. Entendeu? Não jogou mal, né? Não jogou mal. Não jogou mal. Não jogou mal. Foi brilhante, foi exuberante? Não foi. Mas não jogou mal. E poderia ter vencido o jogo com até alguma tranquilidade. Né? Você acha, Massa, que analisando o que foi feito na semana, La Paz e Allianz contra o Bahia, como é que o Palmeiras vai encarar Fortaleza e Ceará na Copa do Brasil? Vai viajar todo mundo. Tem sido isso. Joga o grupo todo. Joga meio tempo um. Ou ficam 2 que não tem condições. Por exemplo, o Rios não viajou para a Bolívia. Certo? Vitor Roque também não. Vitor Roque também não, que estava com lesão. Né? Lesão não. Estavam sentindo problemas. Precisavam de tratamento. Né? O Palmeiras está sem o Mikael e sem o Murilo. O Palmeiras está sem zagueiros. Tem o Naves e o Benedetti. Tá jogando com o Gomes, que joga todas, o Naves e o Benedetti. Coincidentemente, os 2 jogam no lado esquerdo. O Murilo e o Mikael. O Naves, o Benedetti também. Joga pelo lado esquerdo. Jogou bem ontem, fez um bom jogo. Nada demais, assim, fez um bom jogo. Então, o que o Palmeiras tem mostrado nestes 34 mil quilômetros que vai deixar 1 ou 2 de fora da viagem e vai rodar, vai jogar meio tempo, 45, 50, 55, vai mudando de acordo com o desgaste do jogador. Ontem o Facundo fez a 22ª partida dele, cara, seguida. Ele saiu. Parou praticamente, né? Ele saiu no intervalo. Chega uma hora que não dá. O Giai está jogando todas, porque os 2 laterais estão machucados, o Marcos Rocha e o Mike. Perspectiva de voltar, eu vejo do Veiga, do Marcos Rocha. Mas acho que só para o fim de semana, não agora no meio de semana. E só para... Só para concluir, Vessa, desculpa. Eu faria o seguinte, eu faria um time em torno de Paulinho e Vitor Roque para quarta-feira.
porque os dois estão com menos desgaste. Muito bem, vamos falar do Palmeiras agora. Palmeiras que perdeu para o Bahia, perdeu ontem um jogo, perdeu nos acréscimos ali, aliás, um belo gol do Kaique numa triangulação, numa tabela ali com o Cauli. No finalzinho, um jogo interessante, foi uma espécie ali de jogo de xadrez entre o Abel Ferreira e o Rogério Ceni. Um fazia uma modificação, o outro tentava anular. Fato é, PVC, que foi uma sequência de 7 vitórias seguidas que foi interrompida. Palmeiras vinha de 3 vitórias pesadas fora de casa, Inter, Fortaleza e também lá nas alturas de La Paz, onde você esteve, contra o Bolívar. E em casa não concretizou esse resultado, né? Não continuou com essa sequência vitoriosa. Faltou, foi eficácia para esse Palmeiras, que teve jogadores importantes entrando ao longo da partida, como o Vitor Roque, como o Paulinho, como o próprio Estevão, que começou no banco? Eu acho que é importante dizer, primeiro, que o Bahia ganhou o jogo. Sim. Muito bem pontuado. Porque o Bahia jogou muito bem. O Palmeiras não jogou mal. O Abel detalhou na coletiva que achou que o time foi ansioso no último terço do campo. Eu concordo, acho que o time foi ansioso, mas o time não jogou mal. Podia ter vencido o jogo. Mas o Bahia ganhou o jogo porque o Bahia jogou bem. Esse é o ponto central. O segundo ponto é que tem uma curiosidade. Da onde vem a ansiedade do Palmeiras? Eu tenho uma hipótese. Porque quando você pega o Palmeiras fora de casa e o Palmeiras em casa, por que o Palmeiras não está ganhando em casa e coincide com um período que já acabou da crise, do litígio da arquibancada com o campo? Ontem a torcida cantou, pela terceira vez seguida, cantou o nome dos jogadores. Então, essa crise acabou. A crise da torcida não cantar mais o nome dos jogadores, protestar o tempo inteiro, isso não existe mais. Mas talvez isso tenha criado uma pressa de contentar a arquibancada, que talvez signifique essa ansiedade dentro do jogo. Talvez. É uma hipótese, não é uma certeza. O fato é que o Palmeiras ganha fora de casa e ganha pouco no Allianz Parque, nos últimos 6 meses. Outro ponto é que o Bahia tem um jogo de muito refinamento técnico, muita construção de jogo, tem uma dificuldade de finalizar. Ontem o Bahia começou a rodada como o time que menos finalizava certo no campeonato e finalizou certo 3 vezes, uma delas esse gol do Kaique, num erro, para mim, do Emi Martínez. Daqui a pouco a gente mostra na prancheta. Vamos dar uma olhadinha como é o Palmeiras, como tem sido o Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras como visitante, para a gente ilustrar aí em números o que o PVC está dizendo. No Allianz Parque são 13 jogos na temporada, né? Com 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 10 gols pró, 10 gols marcados, 8 gols contra. E como visitante, 16 jogos, 13 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, 33 gols marcados e 14 gols contra. Ou seja, um desempenho muito superior aí como visitante em relação aos jogos disputados em casa, PVC. Esse gráfico tem 16 jogos como visitante, porque é desde a última derrota fora de casa para o Corinthians, dia 4 de novembro. Ah, é verdade. Nesse mesmo período... Verdade. Nesse mesmo período foram 13 jogos no Allianz. E são 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Se você quiser comparar 16 a 16 jogos, aí vão ser 7 vitórias do Palmeiras, 5 empates e 4 derrotas. Mesmo assim, de 16 jogos, o Palmeiras só ganhou 7. E fora de casa ganhou 13. O que está acontecendo? O livro do Abel conta que quando ele chegou, a primeira coisa que ele percebeu foi que o time ganhava mais pontos fora de casa do que em casa, e juntou os jogadores e disse, não pode ser assim. O que está acontecendo? E eles falaram do gramado. E aí passou a se irrigar mais o gramado. Hoje não é o gramado. O que está acontecendo? Tem uma coisa para perguntar e para compreender. A minha hipótese é o litígio com a arquibancada, que acabou, deixou uma ansiedade maior no elenco? É uma hipótese, não é uma certeza. E acabou mesmo? Já Não. é uma outra relação? Melhorou a relação. Uma parte da torcida ontem reclamou, o Danilo Lavieri relatou, que ouviu gente falando, por que contratou o Vitor Roque? Esse sistema não serve para nada. O Flávio é muito ruim. Mas esse é um pedaço de torcida que sempre teve. A uniformizada voltou a incentivar.
voltou a cantar o nome dos jogadores antes do jogo. Então, o litígio acabou. Pode ter deixado um rescaldo, mas o litígio não existe como existia 2 meses atrás. Se a relação com a arquibancada não é mais uma pedra no sapato, PVC, do Abel, o Rogério Ceni é, né? O Abel tem tido dificuldades diante do Rogério Ceni e nesse Palmeiras e Bahia não foi diferente. E o PVC vai nos contar agora na prancheta dele por quê e o que acontece. Eu acho que tem 2 coisas. O time do Bahia é um pedaço. Eu acabei fazendo diferente um pouquinho, Luísa. A gente vai ver na tela. Tum. Vamos ver a anterior antes, primeiro, pode ser? A tela do time do Palmeiras posicionado quando terminou o jogo. Que era o Paulinho, que o Abel chamou de meia-direita. Por quê? Porque o Paulinho joga como um ponto de lança atrás do Lopes. E o Vitor Roque foi jogar na ponta esquerda. O time terminou a partida assim, com o Emiliano Martins e o Lucas Evangelista, que entraram no lugar do Richard Rios e do Aníbal Moreno. O Estevão mais pela direita, o Paulinho por trás do Flaco Lopes. Quando o time atacava, o Piquerez subia com o ponto esquerda e o Vitor Roque virava segundo atacante junto com o Lopes. E o Lucas Evangelista chegava um pouco mais ainda. Então ficava um 3-1-6 quase. 3-1-1-5. Era assim. Mas a base do Palmeiras, que estava atacando muito e se expondo porque queria ganhar o jogo, com 4 atacantes, na defesa, aí a outra tela, o Palmeiras marcava individual. E aí é que eu acho que tem um ponto central. O Bahia joga 4-1, 4-1, faz o William José sair para fazer a parede, faz os 2 meias rodarem e baterem na marcação individual do adversário, mas faz o time principalmente circular para jogar os 2 pontas nas costas dos laterais. Na tela seguinte a gente vai ver que o Palmeiras no final do jogo estava marcando individual, aliás, marcou individual o jogo inteiro, e aqui você tinha, por que o erro do Martínez? O Gomes está com o Lúcio Rodrigues. O Kaique está com o Jai, mas o Benedetti saiu porque o Gustavo Gomes está com o Lúcio Rodrigues. Então quem tinha que marcar o Kaique? O Jai. O Benedetti veio com ele no primeiro combate, mas o Jai estava na sobra. Onde é que sobrou? O Martínez está muito longe do Cauli. E quem marca o Cauli é o Emiliano Martínez. O que errou aqui foi o Martínez que não encostou no Cauli. Se o Emiliano Martínez encosta no Cauli, o Cauli não joga. E aí não sai o passe. Por quê? Apesar do Jai chegar atrasado, o Benedetti estava com o Kaique e o Jai também estava. Por que o Kaique chegou na cara do Everton? Porque o Emiliano Martínez estava fora do Cauli. O fato de você ter uma marcação individual contra o time do Rogério, o Rogério movimenta muito as peças para os pontas entrarem na diagonal como um facão, em diagonal. E isso, na movimentação individual, se desencaixou um pedaço, desencaixou tudo. Foi o que aconteceu aqui. O M desencaixou do Cauli e saiu a jogada para o Kaique finalizar. E uma bela jogada, inclusive. É, família, então a gente viu aí, né, as notícias do G4, o programa do Band Esportes, onde o Massini trouxe aí a análise aí perfeita, mano, sobre o que acontece com o Palmeiras no Allianz Parque. Eu também compactuo dessa ideia de por que o Palmeiras não rende ali no Allianz Parque. E também vimos a análise do PVC aqui, né? É aquilo que a gente já tinha trazido no vídeo de mais cedo. O Palmeiras não tem um retrospecto, assim. Lógico que, num geral, o Allianz Parque tem números impressionantes, né, cara? O Palmeiras foi muito forte lá, principalmente nos últimos 4, 5 anos aí. É que de 6 meses pra cá, acabou que desandou esse poder, né, que o Palmeiras tinha. Pressão no Allianz Parque. Aliás, desde o ano inteiro passado pra cá. Mas é aquilo, cara. São diversos fatores que acabam contribuindo pra isso, sabe? O problema também é que nem a ansiedade que o Massini trouxe ali. A bola não entra, cara. O time começa a ficar afobado, começa a fazer um monte de cruzamento pra área. Aí para de triangular, né? Para aquelas triangulações, aproximação, profundidade, ultrapassagem. E fica aquela jogada sempre chuveirinho na área. E isso aí pros zagueiros que estão de frente pra bola é mais fácil, né, cara? Essas foram as notícias de hoje aí, família. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva aí no canal, beleza? É só apertar o botão aqui, é rapidinho. Fortalece pra caramba o nosso trabalho, fechou, família? É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra. Mais.